Vinde, bom amigo, amado benfeitor, nas luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, água fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos mais uma vez e que nosso Mestre Jesus possa iluminar a nossa noite, o palestrante, e que seja de grande utilidade a todos nós. Conhecimento sempre tem um espaço para guardar, né? E agradecer a todos, primeiramente, por ter contribuído e que contribui com a manutenção da nossa casa, não é? Sabendo que pagamos aluguel, aquela dificuldade toda. Aqueles que colaboram com as obras sociais da casa, não é? Que são o atendimento aos irmãos em situação de rua, enxoval dos bebês, cesta básica. E agradecer imensamente, porque sem a colaboração de todos, não tem trabalho, não é? Porque o trabalho da Casa Espírita não depende só dos trabalhadores, depende dos colaboradores também, apesar que os trabalhadores colaboram também para ajudar um pouquinho aí para pagar aluguel, alguma coisa e outra. Então, é um todo. Todos nós formamos essa casa, não é? Hoje, ela está completando 22 anos, né? É mocinha ainda, novinha. É, novinha. E só os trabalhadores que já está atravessando o Cabo da Boa Esperança, mas a casa é nova, não é? Mas nós estamos aqui. Porque aí vai passando, mas nós estamos aqui. Isso depende de cada um de nós, não é? Não depende só dos trabalhadores, porque não adianta os trabalhadores chegar aqui e ficar sentado e não ter ninguém. E aí? Como que nós vamos trabalhar e como que nós vamos sobreviver à nossa vida espiritual dentro de uma casa espírita tão necessária para todos nós? Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Tem uma razão de ser. Às vezes nas nossas preces, no nosso desespero, a gente pede ajuda, Deus para Jesus, para o santinho de devoção. Eles ouvem e mostram, ó, é aqui, é ali, você vai encontrar a resposta, né? Então, agradecer muito, mais uma vez, essa casa abençoada. Agradeço por mim, pelo meu esposo, que há 15 anos atrás fomos acolhidos assim com muito carinho nessa casa, pelo seu Iraci, pela Damares, pelo Anselmo, que abriram as portas da casa, abriram o coração, confiaram na gente sem conhecer, porque nós somos de São Paulo, mas ele olhou e falou, entra, a casa é sua. E aqui nós estamos. Então nós agradecemos imensamente esse carinho do seu Iraci com a Damares e de todos os trabalhadores da época que estavam aqui. E nós estamos aqui firme, que nem gelatina, né? Vai para lá, vai para cá, mas fica no mesmo lugar. Mas nós estamos juntos. Então, muita gratidão a todos pela presença, pelo carinho, pela atenção e por toda a ajuda que precisa, porque senão a casa não mantém e não funciona. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E eu vou convidando a todos, então, que nós possamos relaxar a nossa mente, o nosso coração, fechar os nossos olhos, para aproveitar da melhor maneira possível todo esse momento maravilhoso que o nosso Pai Criador está nos permitindo e nos presenteando nesta casa de Jesus, que nós possamos, Senhor, com a vossa bênção, com a sustentação, a força e a coragem que precisamos, a perseverança e a determinação, seguirmos adiante, unidos nesse elo de amor, que é a vida. Na vida, nós formamos um elo, que nós possamos realmente formar sempre esse elo de amor, de luz, de carinho, de dedicação, mesmo sendo espíritos imperfeitos e endividados como nós somos. Mas não importa, a boa semente tem que ir germinando e brotando aos pouquinhos. E assim vamos nós. Com a bênção de Deus, continuar a nossa tarefa abençoada. E vamos relaxando as nossas pernas, relaxando os nossos braços, relaxando a nossa mente, o nosso coração, aproveitando esse presente que Deus nos oferece toda quinta-feira, que Jesus coloca em nossas mãos, que os mentores preparam para nós com tanto carinho, agradecendo ao mentor espiritual desta casa, a sua legião de companheiros, que preparam bem antecipadamente todo esse trabalho. E agradecidos que estamos por mais um ano de vida desta casa de luz, agradecendo a oportunidade de poder estar aqui, dando a nossa pequenina, ínfima colaboração
pedimos licença para iniciar esse encontro de amor, essa assembleia de luz. Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores amigos, ao nosso mentor particular, ao nosso mentor que cuidam da nossa existência, que nos ajuda na caminhada, sustentando, intuindo, inspirando, chamando a atenção, puxando a orelha, para que a gente chegue a fazer as coisas corretas. E é com muita gratidão, vamos iniciando então esse momento de luz. Hoje o Diego é quem vai nos dar a honra da palestra, que ele seja envolvido com muito amor, muito carinho, que possa transmitir a todos nós tudo aquilo que ele se propôs e que ele estudou para nos oferecer. É mais uma luz no nosso espírito tão endividado. Cada palestra, cada orientação é uma luz que se acende em nosso interior. Cabe a nós nos esforçarmos para que essa luz possa brilhar. E assim, agradecidos, Pai, nós elevamos o nosso pensamento, lembrando do nosso querido Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria. Fé onde haja dúvidas. Esperança onde está o desespero. Alegria onde houver tristeza. União onde houver discórdia. Verdade onde houver erro. Consolo onde houver a dor. Luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar do que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que recebemos. Perdoando é que seremos perdoados. E é morrendo que viveremos para a verdadeira vida. Graças a Deus. Uma ótima palestra para todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande de ver todos vocês aqui. Primeiramente, quero dizer que a honra, na verdade, é minha de estar aqui, nesta casa que, assim como a Maria José também, comigo foi da mesma forma. Fui acolhido também há anos atrás, também pelo senhor Iraci, a dona Damares. E quero aqui, primeiramente, agradecê-los pelo início desse trabalho, né? Eles que se propuseram a alugar uma casa, a modificá-la, a edificar aqui uma escola, né? Uma casa de Jesus, uma casa de oração, para que todos nós aqui ingressados nesse planeta, nessa escola maravilhosa, pudéssemos aqui ter um local onde pudéssemos estudar, onde tivéssemos a oportunidade de praticar a caridade, de auxiliar os nossos irmãos. Então quero aqui primeiramente agradecê-los, né? Ao senhor Iraci, a dona Damares, ao Anselmo, a Ana e todos eles que fizeram parte do início desse trabalho. Agradecer também aos novos trabalhadores que estão aqui conosco, né? Nós temos a Raquel, o Eduardo, a Silvia, todos eles que estão chegando, nos ajudando, né? A Flávia e muitos outros que eu tenho certeza que irão chegar também para dar continuidade a esse trabalho. E uma coisa muito importante, por favor, quando a gente pensa na casa espírita e a gente encontra na literatura espírita, é que uma casa espírita, antes dela existir no plano material, ela existe, ela é edificada primeiramente no plano espiritual. Mentores espirituais se reúnem, encontram ali a necessidade daquele lugar, reúnem as pessoas, preparam ali os espíritos que vão reencarnar com a missão de erguer a casa espírita, onde esses mentores irão trabalhar e ajudar.
Então, antes mesmo dessa casa existir, certamente que os nossos irmãos, o senhor Iraci, a dona Damares, Anselmo, os que vieram depois, Maria José, todos eles já tinham, de certa forma, ali esse convite, essa missão de vir aqui trabalhar e ajudar na continuidade desse trabalho. Então, vamos aqui no primeiro, não sei se vai ficar, ficou claro. Primeiro que está lá no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas, né? Ela diz o seguinte: não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas sobretudo de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. A casa espírita, como eu falei, ela é edificada primeiro no plano espiritual e ela está ligada à transformação de cada um de nós. Como eu disse aqui há alguns anos, fui acolhido também nesta casa, sentei, como vocês estão sentados assistindo palestras, depois participei dos estudos, e aí eu pergunto se o Espiritismo mudou a minha vida. Eu digo que o conhecimento que o Espiritismo me trouxe, o norte que ele me colocou, é que me deu a oportunidade de tentar ser melhor e de melhorar cada dia. O entendimento sobre a continuidade da vida, a importância de ajudar cada um dos nossos irmãos, de fazer valer a pena cada dia aqui nesta encarnação, o entendimento de quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou, essas certezas é que realmente me deram forças para seguir. E por isso que eu espero que, assim como é para mim, seja também para cada um de vocês, essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda, que tanta luz nos traz. Eu quis trazer uma visão, um entendimento sobre o Espiritismo, no sentido seguinte: o Espiritismo ele sempre existiu na história da humanidade. Não era Espiritismo, não era espiritualismo. O Espiritismo nasce realmente com a publicação do Livro dos Espíritos, né, com o trabalho de Kardec. Mas o Espiritismo sempre existiu na história. E o que aconteceu é que a verdade ela foi fragmentada e foi depositada ao longo da história da humanidade, confiada a algumas pessoas, a alguns profetas, para que então a gente pudesse ter esse entendimento. Então, o Espiritismo fragmentado na história da humanidade. Então, algumas das principais religiões antes da época do Cristo eram o hinduísmo, que ensinava sobre a reencarnação e karma, né? O judaísmo, que pregava a crença de um Deus único e supremo, o zoroastrismo, que também falava de Deus único e um conflito eterno entre o bem e o mal. Eu quero dizer então que essas ideias que estão presentes e explicadas no Espiritismo, elas já existiam em forma de intuição para muitas pessoas e também muitos que receberam de inspiração nessas épocas sobre esses entendimentos. Então essas religiões, elas vieram já preparando o caminho, trazendo noções e entendimentos para que depois ficasse mais fácil para que nós, no momento certo, pudéssemos assimilar. A ideia da reencarnação, por exemplo, que aí está mais ligada à ressurreição, no sentido de que a carne voltaria, ou seja, aquele que morreu, voltaria com o mesmo corpo material. É um entendimento errôneo, porque se eu chego e falo sobre reencarnação, e se você não tem uma bagagem, você não tem um banco de dados para comparar aquela informação, você vai tentar da sua forma trazer ali um entendimento para aquilo. Assim, por exemplo, como a gente lê na Bíblia, no momento em que Nicodemos fala com Jesus, e Jesus vai explicar sobre a reencarnação, e ele fala que é preciso nascer de novo, ele não tem esse entendimento, ele tenta assimilar. Nicodemos pergunta, mas como pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe? Então ele imagina que para renascer é necessário que aquele ser que ali está retorne à sua origem daquela forma material. Então daí a dificuldade das pessoas, quando recebiam a informação, a verdade, acabavam repassando essa verdade conforme o seu grau de entendimento, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui, por exemplo, de um conflito entre o bem e o mal, e o hinduísmo
vai falar sobre karma, né? E o budismo também, que é uma lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem realizou, nesta ou em encarnação futura. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vai ver que não é exatamente assim. A lei de causa e efeito, ela não está ligada a um sentimento de vingança, olho por olho e dente por dente. O intuito de um pai amoroso que quer que a gente evolua e progrida não é fazer com que a gente sofra, mas com que a gente aprenda. A lei de causa e efeito vai mostrar que não necessariamente aquele que tirou a vida de alguém também precisa passar pela mesma dor, mas vai passar por um aprendizado que vai gerar um entendimento que aquela ação é errada. Então, olha só, eles achavam que era olho por olho, dente por dente, né? Que é como na física, é uma força igual e contrária, na mesma intensidade? Não necessariamente. Cada um de nós aprende de uma maneira diferente. Há alguns que apenas uma chamada, um puxão de orelha é o suficiente. Tem outros que precisam, às vezes, passar anos em sofrimento para realmente vencer o seu próprio orgulho. E Deus conhece a cada um de nós. Então Deus não quer a vingança. Deus quer que a gente aprenda e evolua e progrida. A gente aprende com o Espiritismo que Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, com a capacidade de ser perfeitos relativamente, já que perfeito, de fato, só o Pai. Mas Deus quer que a gente evolua. E para que a gente possa progredir, é necessário aprender e passar por essas vivências. Então, essa lei de karma traz o entendimento e é assimilado conforme o entendimento da época, né? Por isso que as pessoas antigamente tinham, né, por tendência enxergar Deus através de um espelho. Ou seja, imaginar que Deus era como nós, que também ficava nervoso, que se ficava irado e que buscava vingança, né, como nós. Mas longe disso, né? Deus é soberanamente justo e bom e ama cada um dos seus filhos incondicionalmente. Bom, o Espiritismo, então, fragmentado na história da humanidade, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Isso está no Livro dos Espíritos. Então, uma coisa muito interessante quando a gente observa essa questão de Deus é que mesmo nos povos primitivos, e a gente fala até dos homens da caverna, eles tinham, né, por instinto, uma intuição, e eles sempre tendiam a representar uma divindade, como se tivesse realmente um entendimento que existe um ser que era maior do que eles, mais potente, mais poderoso, e que era criador de tudo aquilo, né? E com o passar do tempo, a gente começa a analisar realmente o universo, a perfeição das coisas e tudo mais, e a gente só vai aprofundando ainda mais esse entendimento. E aí, então, Kardec pergunta para os espíritos de onde vem, né, esse sentimento intuitivo de que todos os homens trazem, né, em si da existência de Deus. A de que Deus existe, né? Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Então, se a gente analisar o efeito, por exemplo, do universo, ainda que a gente caia aqui na explicação do Big Bang, da grande explosão, que é realmente ali um efeito, a gente vai perguntar, mas e a causa? Eu posso aceitar que tudo isso veio dessa expansão contínua que a gente estuda, mas e de onde iniciou isso? Então não há um efeito sem causa, e a gente recorre sempre na mesma resposta. Se a gente analisa, por exemplo, o ser humano, puxa vida, né? Até chegar hoje no ser humano que nós conhecemos, a gente tem provas, né, através de historiadores, do início ali da humanidade, né? E como isso evoluiu. E da onde veio? Como começou? De que forma? Né? Então a gente vai sempre perguntando ali em cima ali, do efeito, qual é a causa. Tá? Esse é o grande axioma. E a gente pode pensar o seguinte também, né? A questão desse entendimento de Deus pode ser fruto de uma educação religiosa, na verdade.
Então, por exemplo, se eu venho de uma família católica, vamos dizer assim, eu tenho um entendimento que os meus pais passaram para mim, que os avós, os bisavós, tataravós foram passando, não é verdade? Kardec também perguntou isso aos espíritos, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Bom, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, aqueles que não foram expostos a essa educação, como é que poderiam eles também ter a mesma noção? Eles não frequentaram essas escolas, né? Os selvagens, por exemplo, que tinham ali a ideia de Deus, né? Ou de várias divindades e tudo mais, o Deus Sol, o Deus Lua. Esse sentimento de que existia um ser que era mais poderoso, que era quem criava todas essas coisas maravilhosas, nasceu de onde se ele não teve essa educação, não teve esse contato? Isso para dizer, então, que é realmente fruto de algo que está dentro de nós, que já nasce, é nato, né? Inato. Agora, a gente pode perguntar, por exemplo, tá, e onde que estão escritas essas leis? Onde está escrito esse conhecimento? Os espíritos, o Kardec pergunta, os espíritos respondem. Na nossa consciência. O entendimento sobre a vida, né, sobre Deus, que a gente vai ao longo das existências construindo, ela continua dentro de nós, mesmo quando a gente encarna, e aqui a gente tem o véu do esquecimento, né? Então, tudo que a gente tem aprendido, desenvolvido, e que lá no plano espiritual a gente aplica, preparando a nossa próxima encarnação, a gente, por conta desse véu do esquecimento, a gente esquece de forma assim, mais maciça, né? Mas fica sempre na intuição. A gente sempre tem ali uma intuição de se está certo, se está errado, se é assim, se não é, se é possível, se não é. Por isso que é difícil mesmo essa diversidade de pensamentos. Porque cada um teve uma evolução, um entendimento diferente. Então, às vezes, para a gente, que nós que estamos aqui sentados, é muito fácil aceitar, por exemplo, a continuidade da vida, a reencarnação, né? O poder de Deus, ele ser onipotente ou onipresente. Outras pessoas, essa ideia é impossível, porque eles estão mais ligadas ainda à ideia material, né? Bom, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Outra coisa aqui, é uma nota de Kardec que está lá no Livro dos Espíritos. Kardec está dizendo o seguinte, que se esse sentimento da existência do Ser Supremo não fosse somente um produto de ensino, ele não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, assim como a questão dos conhecimentos científicos, que são passados de um para outros. No entanto, se a gente parar para pensar, quantos na história que a gente lê e que vê, que tiveram uma noção de ciência, além do conhecimento adquirido? Pessoas que não leram aquela quantidade de livros dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, mas tinham um entendimento muito mais fácil do que aquele que leu muitos livros. De onde vem esse conhecimento? Essa facilidade? Ou como, por exemplo, uma pessoa, uma criança, como a gente vê muito agora, né, os vídeos, 4 anos de idade, tocando piano do jeito que a pessoa leva 30 anos para aprender, com 4 anos, de onde veio aquele conhecimento, né? Já está com ele. Ele já trouxe de outras vidas que ele desenvolveu, que ele estudou. Aquilo faz parte da essência dele. A música faz parte da essência dele. Não é simplesmente que ele aprendeu matemática e agora se lembra como fazer. É algo que ele traz na essência devido ao amor que ele tem pelaquela arte, né? Bom, e aí esse pensamento que veio é o seguinte: o Espiritismo foi trazido num momento em que a humanidade estava preparada para receber e que estava diante de uma série de novos fatos até então inexplicáveis e tidos como sobrenaturais e até malignos por ignorância dos conhecimentos que os explicassem. O que a gente está falando aqui? Houve um momento, como eu falei, o Espiritismo não é novo, né? A doutrina tem aí 167 anos, mas as manifestações, os fenômenos, a gente vê em todas as épocas da humanidade em maneiras diferentes.
Mas chegou um momento em que a humanidade estava preparada, pronta para receber o que era então o Consolador prometido, né? Aquele que viria porque Jesus rogou ao Pai, não é assim? Se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não vê e não conhece, mas vós o conhecereis, né? E ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Consolador prometido chegou no momento em que a humanidade estava pronta, ávida por conhecimentos, não queria mais saber de dogmas. Sabe aquela coisa da criança que cresce, não aguenta mais porque sim, né? O porque sim não é resposta, não se aceitava mais. Então chegou o momento de trazer a clareza. E o Espiritismo, ele vem nesse momento para juntar essas verdades que foram fragmentadas, limpar os resíduos que foram deixados pelas pessoas que receberam essa verdade e a propagaram, e às vezes por ignorância ou até mesmo de forma deliberada, colocaram essa verdade de uma maneira que as beneficiasse de alguma forma. Então o Espiritismo ele vem trazer essas verdades, limpar e mostrar de forma clara, deixando ao exame de qualquer pessoa se é verdade ou se não é. Você pode perguntar, ele vai te responder e a sua razão é quem vai dizer se é ou se não é possível. Então, a doutrina... É esse mesmo? A doutrina espírita veio para que de forma clara, estruturada, em fatos e comprovações, evidentemente amparadas por espíritos superiores e que fora demonstrada através das comunicações recebidas, comunicações essas sempre pautadas em uma linguagem formal e com ideias e entendimentos elevados. É uma diferença, né, que a gente encontra na doutrina de todas as outras religiões e outras seitas e tudo mais. Foram conhecimentos que fugiam do entendimento das pessoas que ali passavam as comunicações. Os médiuns que trabalhavam com Kardec, muitos deles não tinham feito faculdade, não tinham um estudo acadêmico. No entanto, as comunicações que eram recebidas eram sempre pautadas, né, por palavras e uma forma mesmo formal e com entendimentos muito elevados e fora do conhecimento tanto de Kardec quanto dos próprios médiuns. Então ali já se demonstrava que tinha algo a mais. Porque uma coisa é eu falar aqui de repente do meu trabalho, das coisas que eu conheço, e aqui devagar as ideias e tudo mais dentro disso que eu conheço. Outra coisa é se eu começar aqui a falar de química e física, que já não fui tão bem nas escolas no tempo passado. Então, eu chegar aqui e falar realmente de tudo isso com profundidade, com verdade, vocês acreditariam. É justamente isso que chamou tanta atenção de Kardec. E lembrando aqui, né, claro, nosso irmão querido Chico, que também, né, não havia terminado o primário e, no entanto, os conhecimentos que ele trazia, a linguagem e tudo mais, ficava claro que ele era assessorado e inspirado por espíritos de luz. Então a doutrina ela veio de forma clara e estruturada em fatos e comprovações. Tudo que está lá foi comprovado. Kardec fazia questão disso. Os espíritos falavam e ele queria ir lá testar. Kardec publicou o Livro dos Espíritos, como todo mundo sabe, em 18 de abril de 1857. Em 1858, ele criou então a Revista Espírita para difundir e propagar melhor as ideias espíritas. E ele observou a necessidade de criar um laboratório, algo que as pessoas pudessem participar juntas, trazer outros conhecimentos, propor discussões. E aí, em 1º de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, porque ele queria comprovar. Ele tinha essa mente realmente de cientista, né? De questionar as coisas e colocar numa construção realmente de entendimento, também por ser pedagogo, de forma que ficasse claro para explicar para as outras pessoas. Bom, e aí, como eu falei, né, que Jesus disse que rogaria ao Pai para enviar o Consolador prometido, que seria o Espírito de verdade, que é o Espírito, um dos Espíritos, né, que participa ali, né, da codificação.
Então, os espíritos superiores que presidiram a codificação, então eles estavam ali junto com Kardec. Kardec não fez nada ali sozinho, muito pelo contrário, estava sempre ali apoiado e assessorado pelos seus espíritos de luz. Reuniram e trouxeram os fragmentos da verdade que foram deixados ao longo da história e os limparam de todos os resíduos deixados pelos que receberam esses fragmentos, seja por ignorância e falta de um entendimento mais elevado, seja de forma deliberada, com o intuito de adquirirem poder e outros frutos de nosso orgulho e egoísmo. Ao longo da história, muitos dos nossos irmãos receberam a missão de preparar a humanidade para essas ideias mais espiritualistas, né? para aprofundar o sentimento. E muitos se apropriaram por ver que esses ensinamentos, ou até mesmo esses fenômenos que eles conseguiam produzir, deixavam as pessoas ali tão presas ao que eles queriam e, infelizmente, caíram no erro e sucumbiram às suas más paixões, utilizando, então, esse dom de Deus para o seu prazer, seja para adquirir poder, para dominar, né? Bom, e aí eu vou trazer aqui para a gente uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas se vocês falam do Evangelho, se vocês falam de todos os livros que já existem, para que existe o Espiritismo? O que o Espiritismo vem trazer de novo, então? Se já está tudo aí? Aí os Espíritos respondem, a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e lugares. É preciso bem explicar e desenvolver essas ideias, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas, né? Como eu falei, que se utilizam dessas verdades para enganar as pessoas, ocultam suas torpezas, né? E ali se utilizam da religião ou das outras coisas para enganar as pessoas. O Espiritismo ele veio justamente para trazer essa explicação que a gente tanto precisava, né? Precisa, sobre principalmente aquilo que Jesus falava. Então, o Espiritismo é a chave para que nós possamos entender as parábolas e tudo aquilo que Jesus fazia e falava. Como, por exemplo, os milagres, que são ainda para algumas pessoas tido como algo maravilhoso, algo sobrenatural. E o Espiritismo vem mostrar que todas as coisas que Jesus fez, que eram tidas como milagres, não foram milagres, não é algo sobrenatural. Porque sobrenatural seria então colocar algo além das leis de Deus, né? Ou seja, derrogar as leis de Deus. Como, por exemplo, trazer Lázaro do mundo dos mortos. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um corpo que perdeu sua vitalidade, que já entrou em processo de decomposição, como poderia esse corpo retornar à vida? Não seria derrogar uma lei de Deus? Porque Deus criou daquela forma. A partir do momento que aquele corpo perde o seu fluido vital, que o mantém vivo, que o anima, aí ele já entra num outro processo, que é o que a gente fala, o que está no Eclesiásticos, que é do pó veio, ao pó retornará. Não seria então derrogar uma lei de Deus? Aí o Espiritismo vem explicar que o que aconteceu com Lázaro não é que ele estava morto, mas ele estava num estado cataplético. Ele estava num estado onde o seu batimento estava muito baixo, a respiração imperceptível, mas ainda estava animado de fluido vital. Se a gente observar duas coisas importantes nessa passagem, quando Jesus fala primeiro que o caso não é de morte, mas é de glorificar o Pai. Ele já falou que não é de morte, né? Segundo, quando as pessoas chegam ali, os primos, os parentes chegam para abrir, antes de abrir, eles falam do cheiro. Mas, Senhor, vai abrir, já passaram-se tantos dias, já cheira mal. Mas não havia o cheiro, eles não tinham ainda removido a pedra. Eles imaginavam que pela quantidade de dias já estava ali cheirando. Mas se a gente observar a leitura, ninguém depois vai lá e fala, nossa, mas como pode estar vivo ainda com esse cheiro? Não há isso. Então, o Espiritismo vem explicar mais isso daí. A questão das curas também não é nada impossível, sobrenatural. Claro que Jesus, com seu poder magnético muito mais evoluído, tal, conseguia fazer isso de outra forma.
Mas ele também disse que nós poderíamos fazer isso e muito mais. Ó, nós vamos aqui então para a próxima pergunta. Pergunta 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todo mundo? É uma pergunta interessante. Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui estudando há bastante tempo e não me lembro agora quem que era o mediador, mas enfim, a pergunta foi feita o seguinte: olha, por que a gente já não nasceu inteligente, perfeito? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Por que Deus já não criou a gente perfeito, né? E uma coisa que explica no Livro dos Espíritos é que nós fomos criados simples e ignorantes, mas no momento em que nós vamos transitando nessa jornada evolutiva, nós vamos adquirindo a nossa personalidade. Se todos nós fôssemos criados aqui iguais, inteligentes, como que iríamos diferenciar um do outro? O que vai diferenciar é o entendimento e o progresso que cada um adquiriu e as suas vivências, aquilo que ela aprendeu e desenvolveu no seu caminho e como ela lidou com as diversidades da vida. Isso é o que vai moldando a personalidade, que vai fazendo o Eduardo diferente, a Raquel diferente, a Silvia diferente. E cada um na sua jornada, no seu progresso. E agora, por que então Deus não colocou ao alcance de todo mundo a verdade? E cada um, conforme aguentasse, ia lá pegando um pouco dessa porção, né? Os Espíritos respondem que importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, né? O homem precisa habituar-se a ela. Pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. E não é assim? Eu fico imaginando, por exemplo, a doutrina espírita. Tudo que Kardec trouxe, que não foi pouco, naquele tempo já foi recebido daquela forma. As pessoas ficavam ali, aquela coisa, heresia, todas as coisas, porque fugia totalmente da realidade de muitos. Na Espanha, como a gente vê, retratado até no próprio livro, o ato de fé, queimaram os livros. Então, imagina todo aquele conhecimento naquela época, quando já foi daquele jeito. Então, e se naquela época os livros complementares, André Luiz, né, e outros, fossem ali colocados juntos? Se a gente ali começasse a falar das colônias, e olha que colônia e esse entendimento de vida espiritual e de vida espiritual ser parecida com o da Terra, não é, mesmo naquela época, não era algo novo. A gente, por exemplo, depois ainda vou falar que muito antigamente, nós temos aí o Emanuel Swedenborg, que já falava disso daí e já tinha tido essas visões da nossa vida lá, conforme a gente vivia aqui. Já falava, por exemplo, que o inferno não existia, mas sim que era um estado de consciência. E que a gente permanecia lá conforme a gente mantivesse esse pensamento. Então, a verdade, muitas pessoas, muito de nós, que não aguentaria tudo de uma vez, né? Esse conhecimento. Certamente a gente ficaria deslumbrado. Então, o que eu digo assim que o Espiritismo ajuda a gente? Porque o Espiritismo, ele traz essa explicação de onde a gente veio, para onde a gente vai, do que nós somos feitos, né? Se a gente imaginar, por exemplo, todo mundo fala, aqui é transitório, a única certeza que a gente tem é a morte, né? Todo mundo está aqui na mesma fila, só não sabe a senha um do outro. Não necessariamente porque eu tenho 40 anos que eu vou primeiro, eu vou depois, ninguém sabe. A gente sabe que aqui é transitório e todo mundo está cansado de saber. Só que se aqui é transitório, aqui não é a verdadeira vida, onde é a nossa verdadeira vida? Onde que é o nosso verdadeiro mundo? Isso explica tanto também a questão da depressão de muitas pessoas que se sentem deslocadas e falam, meu Deus, que mundo é esse? Porque eu estou aqui. A pessoa passa lá, às vezes, 2, 3 séculos na erraticidade e ela se habitua lá, que lá é totalmente diferente, não tem dor física. A gente não tem corpo físico, logo não tem dor. E a gente não padece de muitas necessidades como aqui. Então, a gente vai aprender com Kardec, né, e os espíritos, que o Kardec pergunta: qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então, primeiro entendimento, existem dois mundos, né? O mundo corpóreo e o mundo espiritual. O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo.
O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Ele está dizendo o seguinte: o verdadeiro mundo, nossa verdadeira casa, é o mundo espiritual. É de lá que nós somos. É para lá que nós vamos retornar. Nós estamos aqui porque precisamos desenvolver habilidades, precisamos adquirir progresso, e somente esquecendo o que nós já aprendemos, colocando em prática com a nossa intuição, passando pelas provas, é que nós vamos progredir. É muito fácil, por exemplo, aqui, eu querer tratar bem o Eduardo, porque eu sei que na vida passada eu fiz mal a ele. Então eu venho com esse peso aqui, sabendo disso, eu vou tratá-lo bem, porque eu sei que eu fiz mal. O difícil é eu chegar aqui, sentir algum tipo de animosidade com ele, mas a intuição que eu carrego dos ensinamentos de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, faz com que eu ame o Eduardo, mesmo que ele me cause algum problema, ou mesmo que eu não sinta um prazer na companhia dele. Isso com todas as pessoas. Eu não trato bem, por exemplo, um amigo, um irmão que está passando por situação de rua, porque eu o conheço, mas porque eu vejo nele um irmão. Porque assim Jesus me ensinou. Então a gente vem para cá, passando pela matéria, por todos os desejos que a matéria nos causa, e não são poucos, são muitos, ainda mais, quanto mais primitivo for o mundo material, maiores são as tentações. Eu venho também para lutar com tudo isso, esses desejos de todos os tipos, mantendo sempre uma índole, mantendo a ética, o respeito. Isso é o que vai trazer o progresso. Eu, sem saber o que eu fiz ou o que eu já li, eu chegar aqui, através da minha intuição, ou através dos conhecimentos adquiridos, da leitura do Evangelho, ser uma pessoa melhor, ou tentar ser uma pessoa melhor, né? O que mais que o Espiritismo vai nos ensinar, então? Bom, de onde nós somos e para onde vamos, como eu falei, e o que nós somos. Se eu tenho esse corpo físico, que eu tenho a certeza que é perecível, que vai perecer cedo ou tarde, quando ele acabar, o que eu vou ser, o que eu serei, ou o que eu sou antes? Essa ilustração é muito interessante por vários aspectos. Ali a gente observa então o espírito, né, essa chama, o que a gente fala de perispírito e o corpo físico. Tá. Para que serve o perispírito? Se eu tenho um corpo material e eu sou espírito imaterial, como que um ser imaterial vai agir sobre um corpo material? Ele precisa de um corpo semimaterial, algo que transite entre as duas essências, que seja imaterial e material. Então, o espírito precisa do perispírito para atuar no corpo físico. E ambos estão interligados. O que acontece no corpo físico, o perispírito sente e o espírito vai sentir. Se o espírito adoece, o perispírito sente e o corpo vai padecer. Estão interligados. Kardec coloca até um exemplo que diz que é como um balão amarrado ao poste. Quando o vento bate o balão, o poste sente a sacudidura do balão. Estão interligados. Outra questão. Bom, o meu perispírito tem qual forma? O perispírito ele vai ser moldado pelo pensamento, que é um atributo do espírito. Esse perispírito vai assumir a forma que o pensamento colocar. Então, muitas vezes, é por isso que o espírito pode se apresentar para nós com uma outra face, nos enganar de alguma forma, porque o espírito consegue moldar o perispírito. Quando você desencarna, você vai assumir aqui, inicialmente, as afeições desse corpo que você teve. Mas se você vai, de repente, aparecer para uma pessoa com quem você viveu em outra vida e ela só te reconhece pela fisionomia daquela época, você pode, através do pensamento, moldar a sua aparência no perispírito. E o espírito? Como é que é o espírito? Que cor? Ele tem forma? O espírito tem forma determinada, limitada e constante? Pergunta Kardec aos espíritos. Para vós, não. Para nós, sim. Tem uma forma determinada e limitada e constante.
O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. É isso aqui, ó. Ele não tem forma. Ele é uma chama, um clarão, é uma centelha. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Olha que interessante. E aí, quando eu li isso e pensei em colocar isso no slide, sabe o que eu lembrei? Vocês lembram quando o Chico estava já no final da sua vida, ele estava internado no hospital e a câmera ficava apontada para a janela? E vocês repararam que eram duas luzes que chegavam, né, e de uma forma se uniam para entrar no quarto. Depois, quando ele é perguntado quem eram essas luzes, o que era, ele fala que era a mãe e o Emmanuel que foram lá visitar. A coloração dessa chama era roxa, como ele coloca aqui, da cor de um rubi, demonstrando aí talvez um espírito crístico, um espírito puro? Não. Se fosse, seria estranho, porque Emmanuel ainda está reencarnando, segundo falam, né? Inclusive está reencarnado, é o que dizem. E o Livro dos Espíritos nos diz que um espírito puro não tem mais necessidade de reencarnar. Quando o faz em missão, que não é o caso. Então, a gente observa pela coloração, que é clara, que é bastante brilhante, que denota realmente um espírito bastante evoluído, os dois que estão ali, conforme depois o livro mostra também, inclusive a mãe de Chico, né, e o próprio Emmanuel. Então, olha que interessante. O Espiritismo traz as comprovações, não é só teoria. Não são só palavras, tem fatos. Só basta que a gente olhe e faça as perguntas certas, né? Então, a palestra, o tema é espiritualidade, né, ou espiritismo e mediunidade. Eu quis trazer esse tema porque às vezes a gente não fala muito sobre mediunidade, ou talvez não fale tanto quanto a gente precisa, e eu sei que é sempre importante a gente entender essa questão da mediunidade. Primeira pergunta, né? O que é um médium? É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Interessante a gente observar porque as faculdades mediúnicas são muitas. Elas vão se dividir em duas maiores e cada uma delas subdivididas em várias outras faculdades. E quem eram os médiums os médiums, né? Hoje a gente chama de médium porque Kardec trouxe, né, esse nome e esse entendimento. Mas, como eu falei, o espiritismo sempre existiu, a mediunidade também, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal sempre existiu. Então, como eram chamados antigamente? Então, no passado, os médiuns eram aqueles que chamávamos de profetas, gurus, sacerdotes, pajés, sensitivos, adivinhos, bruxas e feiticeiros. Eram profetas. Bom, aí a gente vai falar rapidamente aqui das faculdades mediúnicas, que elas podem se dividir em duas grandes e cada uma delas ter as suas subdivisões. A gente vai ter então os médiuns de efeitos materiais, né? Ou de efeitos físicos, e os médiuns intelectuais. Então, dentro dessa faculdade mediúnica de efeitos materiais, a gente vai ter várias, e dos de efeito inteligente ou intelectual também. Então, a faculdade mediúnica, médiuns especiais de efeito físico. A gente vai ter os médiuns tiptólogos, que eram aqueles que tinham a facilidade, né, que através dos espíritos, de produzir batidas nas mesas para se comunicarem. Os motores, que eram capazes de movimentar um objeto de um lugar para o outro. Os médiuns de efeitos musicais, esse aqui eu achei interessante, porque é raro, como Kardec e os espíritos falam, que são aqueles médiuns que têm a capacidade, por exemplo, de fazer um piano tocar sem o concurso das mãos. E tudo isso foi comprovado. Não é que Kardec falou assim, tem esses médiuns. Não, ele comprovou que realmente o médium que tinha essa faculdade conseguia fazer. Médiuns de aparição, né, ou de aparições, que é aqueles que conseguiam fazer os espíritos aparecer, às vezes só com o rosto, às vezes até a cintura, às vezes o corpo inteiro. E os médiuns pneumatógrafos, raro também, mas com exemplo desse fenômeno, dessa faculdade, a gente vai encontrar onde? Com Moisés, nos 10 Mandamentos. Né? Essa escrita direta produzida pelos espíritos sem o concurso do médium, onde o espírito
produziu a escrita nas tábuas não foi feita por um médium, uma escrita direta. E está lá, está escrito lá, né? E aconteceu de verdade. E depois a gente vai ter então os médiums de efeitos intelectuais, né? Que aí são os médiums audientes, aqueles que escutam, né, a voz dos espíritos, os falantes, os que falam, né, que escutam, ou que são ali canais de comunicação direta dos espíritos, médiums videntes, médiums inspirados, isso é muito comum, todos nós somos. Se a gente não é médium, como é que a gente poderia ouvir os conselhos do nosso mentor, do nosso anjo da guarda? Como é que a gente poderia ser inspirado se não houvesse essa faculdade? Os médiuns de pressentimentos, né? A gente encontra muito as pessoas que são muito ligadas afetivamente às outras, né? Tem essa faculdade. As mães, é muito comum, né? A mãe ter essa faculdade. E eu trouxe essa última faculdade aqui, que são os médiuns polígrafos. Então você vê, olha só, a gente fala muito de mediunidade, a gente lembra muito da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia, que é o desenho através dos espíritos. Mas e o médium polígrafo? É aquele que consegue reproduzir a escrita do espírito e até mesmo a assinatura do espírito. E mais uma vez aqui a gente lembra de Chico, né? Quem não se lembra daquele caso que foi utilizado, inclusive pela justiça, né? Que era uma carta escrita por um filho que havia falecido, né? Haviam duas crianças brincando com uma arma, dois adolescentes, a arma disparou, matou um deles. O pai daquele menino que havia falecido, enfurecido, dedicou-se ali todo o tempo para que no processo aquela pessoa fosse condenada. E aí depois ele recebe uma carta de Chico, onde o filho que havia partido, né, que havia desencarnado, escreve. E se não bastasse apenas as informações contidas na carta, que o pai tinha certeza que ninguém mais tinha como saber porque ele não contou para ninguém, só aquelas informações já eram suficientes para ele acreditar que aquela carta de fato era do filho. Mas a justiça contratou um cientista, né, um polígrafo, para ele confrontar as assinaturas, e ele atesta dizendo que as duas assinaturas são iguais. Então, olha, eu não imagino o Chico olhando a assinatura do rapaz e treinando aquela assinatura para fazer igual. Impossível. Se fosse qualquer outra pessoa, eu até imaginei, mas não o Chico. Então, o Chico, ele tinha, se não me engano, todas elas, mas quase todas as mediunidades. Ele realmente veio para preparar e trazer um conhecimento muito grande para nós. E a mediunidade é algo muito importante e é uma tarefa ingrata muitas vezes, porque a pessoa se dedica, ela abdica da sua vida, do seu tempo, da sua família, para estar aqui numa mesa mediúnica. Ela é exigida a todo tempo para estudar. A sua moral, ela precisa estar sempre ali elevada, para ela não ser joguete dos espíritos. Corre sempre o risco da obsessão, porque o espírito vê nela uma fonte de ameaça, muitas vezes, por ela acabar tirando os seus comandados, né, da sua posse. E sofre muitas vezes com a fascinação, porque ela recebe comunicação de muitos espíritos, e às vezes fica difícil saber qual que é bom, qual que não é. Kardec trouxe no livro dos médiuns, esse roteiro para que a gente possa investigar as comunicações para não correr nesse risco. E eu só queria aqui, por fim, dizer, porque assim, se eu não me engano, no livro dos médiuns, acho que também no Céu e Inferno, vai falar um pouco do Emanuel Swedenborg. E o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós temos uma missão. Todos aqui, sem exceção. A gente vem aqui para nos redimir dos erros do passado, a gente vem aqui para ajudar, mas cada um de nós tem uma missão particular. Às vezes com a família, às vezes com o centro espírita, às vezes realmente com a propagação da própria doutrina. E não foi diferente com esse nosso irmão, o Emanuel Swedenborg. Mas o que eu achei interessante, porque a primeira vez que eu ouvi, né, o nome dele, eu quis pesquisar e quis entender quem que era. E eu achei bastante interessante um fato na vida dele. Primeiro, que é o seguinte: desde os 4 anos ele já demonstrou uma elevação no entendimento dele. Ele já buscava a religião e ele já trazia assim algumas frases realmente elevadas, coisas assim que para a idade não estava de acordo.
E aí, ele continua em 1735, com a morte do seu pai, ele começa então a dedicar-se até de forma obsessiva a comprovar a existência da alma. Ele tinha dentro dele intuição, né, como a gente falou, e conhecimento que ele já trouxe com ele, ele tinha certeza que você tinha um corpo físico e você tinha alma. E ele, ao longo da sua vida acadêmica, ele também estudou anatomia, que fez o quê? Com que ele passasse a dissecar os corpos para encontrar a sede da alma. Então ele abria os corpos, procurava no coração, procurava no cérebro, ele tinha certeza que a alma estava ali, ele queria achar. E aí tudo muda quando ele então recebe a visita de um espírito, que se diz ali o mentor, pede para que ele pare de procurar a sede da alma, que de fato a alma existe, mas que não está dentro daquele corpo, e que ele então se dedique a desvendar os sentidos espirituais que estão nas escrituras sagradas, né? E fazer trazer a noção da evolução em dois mundos. Ele traz o que o André Luiz trouxe depois, ele naquela época já trouxe, né? Já trazia essas noções de que a gente evolui aqui como lá. Os dois mundos estão em evolução. Acontecem também a evolução nesses dois, o mundo corporal e o mundo espiritual. E que o inferno não existe, né, que é um estado de consciência, só que ele acabou se deslumbrando com os fenômenos. Caiu no erro, né, que muitos médiuns caem, né? Ele começou a achar que era o único ajudado pelos anjos, só ele que era ajudado, ninguém mais recebia a mesma ajuda. Era o único capaz de transmitir as mensagens direto de Deus, né? E acreditava que era infalível em suas predições. E aí, daí para frente, ele cria a teologia da Nova Jerusalém. As pessoas tentam indagar ele sobre as coisas que ele estava falando. E ele simplesmente começa a ficar bravo e achando que as pessoas têm que engolir aquilo e pronto. Então, assim como existe esse nosso irmão, que diante da mediunidade conseguiu trazer muitas verdades, né, esses fragmentos, e deixou, e acabou sucumbindo às suas más tendências, a gente não pode esquecer de outros médiuns que seguiram, né, que estão conseguindo, como Raul Teixeira, a Sueli Caldas, Ivone Pereira do Amaral, Eurípides Barçanufo, o Caibás Schutel, outros médiuns, né, que trabalham nas casas espíritas, que também estão com essa tarefa e estão ali se dedicando ao propósito. Bom, o que eu queria realmente trazer era essa noção de que o espiritismo sempre existiu, a mediunidade também. É importante que a gente mantenha assim sempre estudando, realmente buscando conhecer a doutrina. Não é algo novo, o que é novo, como eu falei, é a doutrina espírita com 167 anos, mas o espiritismo e as verdades foram fragmentadas para que a gente pudesse ali já ir se habituando à luz, para que a gente não ficasse deslumbrado, e que existe muito ainda para a gente aprender e conhecer, graças a Deus, porque senão a ideia da eternidade seria terrível, se a gente não tivesse coisas novas e infinitamente as possibilidades fossem infinitas, tá bom? Eu gostaria então de agradecer a presença de todos vocês. Bom, muito obrigado. Boa noite, irmãos. Vamos primeiro agradecer ao nosso irmão Diego pela palestra tão didática, né, que tanto nos acrescentou no conhecimento dessa doutrina. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa escola maravilhosa que é a Terra, que apesar de todas as tribulações, todas as dificuldades que passamos, sabemos que Deus sabe do que precisamos para a nossa evolução. Vamos agradecer a todos os irmãos que nos precederam, que evoluíram o planeta moralmente, intelectualmente,
que permitiram que nós tenhamos uma condição de vida muito melhor que nossos ancestrais, os confortos da vida moderna. Vamos agradecer também pela nossa saúde, pelas nossas famílias. Vamos agradecer por estarmos aqui nessa casa maravilhosa de oração. Agradecer a espiritualidade que sempre vela por nós, sempre nos intui, sempre nos orienta. Que assim seja, graças a Deus.